Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia e queremos agradecer a todos vocês, onde quer que se encontram, vocês que estudam a Bíblia conosco aqui no canal Hora Tranquila no YouTube e vocês também que estudam conosco através de outras redes sociais, através de compartilhamento que vocês recebem. Nós agradecemos a todos e vamos juntos continuar neste propósito, estudando a Palavra de Deus diariamente. Queremos mandar um alô especial a vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Maria Márcia é de Feira de Santana, na Bahia. Fátima Simeone e família de Matupá, em Mato Grosso. Adenir Martelo, do Espírito Santo. Nilda Viana, Ed Cláudio, Luiz Silva e todos aí de Lowell, Massachusetts, que nos acompanham estudando a Bíblia, João da Mata, esposa Letícia, o filho João Marcos e os demais irmãos aí da igreja de Danbury, em Canérica, Sirlene Capiche Kapler e família, Isanira Stork e todos os demais que escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos diante da Tua presença uma vez mais, agradecidos pela vida, por este dia que nos concedes e também pelo momento que teremos estudando a Tua Palavra. Suplicamos, ó Deus, a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa os nossos amigos e irmãos, onde quer que se encontram, e aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces as lutas e os problemas que cada um tem enfrentado em sua vida. Conceda-lhes, ó Deus, as bênçãos e as vitórias conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na série Como Entender a Bíblia. Estamos no estudo de número 3 e esta semana nós estamos estudando como é que Jesus via a Bíblia, como é que ele dava atenção para os escritos sagrados, e hoje nós queremos falar um pouco sobre como os discípulos viam também as escrituras sagradas, como os apóstolos viam, porque depois que Jesus voltou para os céus, os discípulos passaram a ser chamados de apóstolos porque eles foram enviados para pregar a mensagem de salvação através de Jesus por todos os cantos, por todas as partes onde eles fossem. Começando em Jerusalém, depois na Judéia, Samaria e os confins da terra. E se você, amigo, irmão, tem alguma dificuldade em entender a Bíblia e quiser a presença de alguém aí na sua casa, amigo aqui do canal Hora Tranquila, com certeza nós temos alguém aí na sua cidade que é amigo nosso e que poderá ir na sua casa também ajudar a estudar a Bíblia e esclarecer alguns temas, alguns tópicos que talvez você não entenda. E se você quiser, mande então a mensagem aqui para o canal Hora Tranquila, com o seu nome, o seu telefone, para que nós possamos então enviar alguém aí na sua casa. Então, os discípulos e agora os apóstolos que foram enviados por toda a Judéia, Samaria, confins da terra, eles também, na época deles, só tinham ainda o Antigo Testamento, que era as Escrituras Sagradas, que tanto Jesus falou e também os apóstolos agora começaram a se referir ao Antigo Testamento como as Escrituras Sagradas. E sempre que eles citavam a expressão Escritura Sagrada, eles queriam se referir a Deus assim disse, né? Quando eles dizem as Escrituras Sagradas dizem, eles estão, em suas palavras, querendo dizer Deus disse, porque a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, elas são a palavra de Deus para nós. E vale a pena relembrar que Deus dava a mensagem a quem Ele escolheu para transmitir e escrever, e aquelas pessoas que foram usadas por Deus escreviam em suas próprias palavras, na sua própria cultura e na sua própria
no seu próprio entendimento cultural que eles tinham, de formação, de estudo. Alguns eram simples pescadores, como Pedro e outros discípulos, outros eram eruditos, como Paulo, e também nós temos Moisés, que foi instruído lá no Egito para ser um faraó. Ele foi preparado para ser um faraó, mas ele preferiu abrir mão e se tornar um humilde servo do Senhor Jesus. Assim também nós, irmãos, somos chamados por Deus, mas nós temos que nos colocar nas mãos dele. Não importa a posição que nós temos, se somos graduados em faculdade, universidade, pós-graduado, nós temos que nos colocar humildemente nas mãos de Deus para ele nos usar segundo a vontade dele para transmitir essas mensagens de boas novas àqueles que estão sedentos da verdade. E então nós vamos ler em Atos capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, nos versos 24 a 26. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falastes muito tempo através do Espírito Santo nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Porque as nações se enfureceram tanto, porque se perderam tempo com planos inúteis, os reis da terra se prepararam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. Aqui os apóstolos, então, questionando a Deus, perguntando por que, soberano Senhor, falaste muito tempo atrás, através do Espírito Santo e nas palavras do teu servo, do nosso antepassado Davi, que escreveu Salmos e também foi rei de Israel. Mas nós lemos também em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, nos versos 22 a 26, assim nos diz: Mas Deus removeu Saul e colocou em seu lugar Davi, a respeito de quem Deus disse: Davi, filho de Jessé, é um homem segundo o meu coração, fará tudo o que for da minha vontade. E Jesus, um dos descendentes de Davi, é o Salvador que Deus concedeu a Israel conforme sua promessa. Antes da vinda de Jesus, João Batista anunciou que todo o povo de Israel precisava se arrepender e ser batizado. Quando João estava concluindo seu trabalho, perguntou: Vocês pensam que eu sou o Cristo? Não sou. Mas ele vem em breve, e não sou digno sequer de desamarrar as correias de suas sandálias. Irmãos, vocês que são filhos de Abraão, e também vocês gentios tementes a Deus, esta mensagem de salvação foi enviada a nós. Então, mais uma vez aqui, os apóstolos, Paulo e Barnabé, lembrando aos hebreus que estavam espalhados por todo aquele continente onde Paulo estava, em Antioquia, e também aos gentios, falando a respeito do que Deus havia dito em sua palavra a respeito de Davi, que foi colocado em lugar de Saul no trono em Jerusalém. Romanos capítulo 9, verso 17. Romanos capítulo 9, verso 17 nos diz assim: Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: Eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Então, Paulo aqui dizendo que Deus havia colocado o faraó como governante lá no Egito para que através do poder de Deus o nome dele fosse propagado, o nome de Deus fosse propagado. E em Gálatas capítulo 3, verso 8, Gálatas capítulo 3 e no verso 8, as Escrituras previram esse tempo em que Deus declararia os gentios justos por meio da fé. Ele anunciou essas boas novas a Abraão há muito tempo quando disse: Todas as nações da terra serão abençoadas por seu intermédio. O apóstolo Paulo, então, aqui lembrando aos Gálatas o que estava escrito na palavra de Deus, o que Deus havia dito a Abraão, quando Deus chamou a Abraão e disse que através de Abraão seriam benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Vejam, irmãos, Deus, ele é um Deus que ele promete e ele cumpre.
E nós conhecemos muito bem a história de Abraão, desde quando ele foi chamado. Ele deixou a sua terra, a sua parentela, e ele saiu então para um lugar que Deus iria mostrar. E realmente Deus fez de Abraão uma grande nação. E através de Abraão, todas as nações seriam abençoadas. Por quê? Porque através de Abraão, da descendência de Abraão, o mundo iria conhecer o verdadeiro Deus. E é isso que acontece. Hoje não existe mais a nação terrena de Israel como um povo único escolhido por Deus. Hoje existe o Israel espiritual. Por quê? Porque a nação de Israel, eles rejeitaram a Jesus, rejeitaram a promessa que Deus havia feito, que enviaria o Messias, e eles recusaram, não aceitaram. Então, o tempo de graça, o tempo de oportunidade deles findou no ano 34 da nossa era, 34 depois de Cristo, quando Estevão foi morto apedrejado. Ali eles selaram que estavam rejeitando a Jesus como o enviado de Deus. E aí a mensagem começou a ser levada aos gentios e chegou até nós. E então todos aqueles que conhecem a Deus, todos aqueles que procuram crer na sua palavra e fazer a vontade de Deus, estes são aqueles através dos quais Deus prometeu a Abraão que iria abençoá-los. E nós também fazemos parte desta bênção, que é conhecer este Deus criador, mantenedor de todas as coisas, e que nos amou a tal ponto de enviar Jesus para morrer por cada um de nós, para que nós possamos um dia ter novamente o direito à vida eterna. Amanhã nós estaremos novamente juntos, iremos concluir o estudo desta semana, mas não se esqueçam que se nós tivermos falta de sabedoria, deveremos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. Tiago capítulo 1, verso 5. Que Deus nos abençoe.